E para deixar claro aqui, né, Dagmar, que você frisou que é uma ferramenta complementar, quer dizer, o paciente que precisar de fármacos para poder regular os seus sintomas, não é que ele vai fazer uma constelação e vai ter alta de todos os remédios da noite para o dia, isso não é o que você está propondo de maneira nenhuma, só para deixar claro, né? Com certeza, Fred. As duas áreas da medicina, da psicoterapia, que eu atuo hoje com mais força, vamos dizer assim, a homeopatia, não é? E as constelações familiares, ambas são técnicas e são práticas que vêm para ajudar muito, não é? Mas nós não podemos dizer na doença psiquiátrica que todos os casos poderão ser curados só com homeopatia. Embora, Exato. Fred, a homeopatia ela tem mostrado uma eficácia, uma eficiência muito grande nos transtornos psiquiátricos. Muitas vezes nós começamos com homeopatia e o paciente está tomando vários medicamentos alopáticos. Eu hoje no hospital eu atendo encaminhamentos dos próprios colegas alopatas. Eles me encaminham os pacientes, eu inicio com o tratamento homeopático. Alguns pacientes, em curto espaço de tempo, vão poder diminuir a dosagem que nós sabemos que tem muitos efeitos colaterais, vão poder diminuir a dosagem dos antipsicóticos, ou mesmo a dosagem dos antidepressivos, não é? Vão Uhum. poder modular um pouco mais essa medicação. Alguns pacientes, principalmente os episódios depressivos e os casos de ansiedade, poderão ficar só com homeopatia, sem dúvida nenhuma, isso acontece, não é? E a gente tem comprovado isso na nossa experiência. E as Uhum. constelações, elas entram auxiliando e muito. É óbvio que, às vezes, até o contrário, às vezes a constelação, ela evidencia um episódio depressivo com ideação suicida que o paciente ainda não teve coragem de revelar. E quando aquilo surge numa constelação, o nosso papel ali é apontar para a pessoa: você parece aqui, pelo que o seu representante está trazendo, que você está num episódio depressivo importante. Você precisa procurar ajuda. Porque Uhum. senão, o que acontece muitas vezes é o filho pequeno desenvolve um transtorno do déficit de atenção. Passa adiante para a próxima geração, né? E não, e a pessoa, e aquela criança adquire aquele comportamento doentio como uma defesa, como uma forma desesperada de salvar a mãe ou de salvar o Exato. pai, entendeu? Então, a constelação ela é riquíssima nesse sentido, porque ela evidencia todas as possibilidades, todas as dinâmicas que estão ocultamente presentes e atuantes naquele sistema. Eu tenho um caso que eu cito também, a família que me procura porque o irmão, o filho mais velho, é um dependente de cocaína, e a família desesperada com isso, tudo, o rapaz pede ajuda também, e nós fizemos um trabalho de constelação. E nessa constelação fica claro esse movimento em direção ao morrer que muitos dos dependentes químicos têm, não é? O uso abusivo de drogas, o uso do crack, da cocaína, não é? Mostrando uma dinâmica de um suicídio, não é? Então, ali naquela constelação, nós pudemos olhar para a dinâmica que atuava sobre aquele jovem, mas o que foi muito rico e interessante? O irmão mais novo, o representante dele, mostrava também um pensamento em suicídio, que foi uma Hum. surpresa para todos. E eu olhei para aquilo, obviamente, e isso é uma coisa que eu quero trabalhar muito com os consteladores, não é? Que atitude você toma numa hora dessa? Não é? Você simplesmente diz, olha, é isso, é assim, não. Você tem toda uma técnica, você tem todo um jeito, você precisa abordar isso do ponto de vista terapêutico com a família e com o próprio rapaz que estava ali presente. O que eu fiz nesse caso? Eu disse, aqui surge uma possibilidade desse filho mais novo também estar
num pensamento negativo, num pensamento em morte. Eu, então, me aproximo do menino que estava ali presente, pergunto para ele: faz sentido isso para você ou não? Porque pode ser que o representante está trazendo algo que não faz sentido. Dele, Faz sentido? exato. E ele abaixa a cabeça e diz que sim, que ele estava num pensamento em suicídio. A mãe teve uma crise ali na hora, a mãe e o pai, porque eles não tinham ideia. E qual era o comportamento desse menino? O comportamento dele era praticar um esporte de muito risco. E ele estava sempre se ferindo, se Se machucando e arriscando. colocando a vida em risco, se arriscando. Aquilo era mais do que um hobby qualquer. Fazia parte dessa dinâmica interna dele, que até então não estava explícita. Você veja a riqueza desse método, É. Fred. Não, inclusive, uma coisa que o Bert Hellinger trouxe para o meu entendimento da questão do suicídio é o fato de que a gente é arrastado muitas vezes a querer estar com os nossos ancestrais que já faleceram por um vínculo de amor, um vínculo Sim, de afinidade, por uma saudade, algo que é tão belo, tão sublime, tão difícil de a gente compreender que o que ele dizia, eu estou parafraseando, que muitas vezes o suicídio é um movimento de amor, ele está querendo se unir àqueles ancestrais que não estão aqui fisicamente presentes, né? exato. Fred, Bert Hellinger, quando ele esteve em Goiânia, que é a cidade que eu moro no momento, ele, ele conduziu um seminário, que o nome do seminário era assim, O Amor que Adoece e o Amor que Cura. Então, eu gosto muito desse termo, e eu, como um subtítulo dos cursos que eu dou, eu coloco esse termo, e eu coloco também um termo que eu criei, que eu acho que expressa muito da vivência que eu tenho com esse tipo de situação, que é um título assim, O Amor Escondido na Agressão. O amor Não é? escondido na agressão. E isso é muito forte, isso é muito bonito, entendeu? E isso é muito profundo, porque ali no hospital eu estou tendo a oportunidade de lidar com casos muito graves. Nós lidamos ali com pessoas que cometeram crimes, nós lidamos ali com pessoas com várias tentativas de suicídio, nós lidamos com pessoas abandonadas de toda sorte, não é? E quando você consegue conduzir um movimento, não é, de reaproximação do sujeito com a sua própria essência, que nós sabemos que na essência, na origem, nós somos seres amorosos, somos Uhum, seres espirituais que nascemos do amor. E nós claro. fomos nos afastando e estamos nesse movimento, como nós dizemos, de retorno à casa do Pai.